Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. O combate ao coronavírus. Começa a funcionar barreira sanitária no aeroporto de São Luís. Senadores aprovam decreto que reconhece estado de calamidade pública em todo o Brasil. Deputados estaduais garantem recursos para a compra de respiradores no Maranhão. Órgãos recomendam fechamento do comércio, academias e bares em Imperatriz. 12 postos de saúde vão funcionar com horário estendido na capital para vacinação contra o H1N1. E ainda, pontos turísticos são fechados em Caxias. O Jornal da Difusora já está no ar. Por unanimidade, o Senado Federal aprovou nesta sexta-feira, em votação remota, o projeto de decreto legislativo que reconhece que o país está em estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus. O senador Everton foi o relator da proposta. Foi a primeira vez na história dos 196 anos da Casa que os parlamentares votaram sem estarem no plenário. O texto aprovado com 75 votos, o projeto de decreto legislativo foi promulgado imediatamente e precisa ser publicado para começar a valer. 50 respiradores para a unidade de terapia intensiva serão adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde com recursos destinados por emendas de deputados aqui do Maranhão. Os equipamentos vão ser instalados em leitos de UTI para atender a pacientes com suspeita do Covid-19. Serão mais de R$ 2 milhões destinados à Secretaria de Saúde do Maranhão para o combate ao novo coronavírus. Os 50 novos respiradores que serão adquiridos vão ser instalados em leitos de UTI. Nenhum dos países onde estão enfrentando a crise do coronavírus tem esses equipamentos em quantidade suficiente. Por isso, a mobilização para que nós possamos comprar e, assim, evitar que tenhamos mais perdas de vidas caso o coronavírus chegue ao Maranhão da forma como já chegou em outros estados. Cada um dos 42 deputados vai destinar emenda com o valor de R$ 50 mil. Além dessa, outras medidas no próprio Palácio Manuel Beckmann, em São Luís, já foram adotadas, como a restrição do acesso a pessoas, teletrabalho e o cancelamento de viagens de servidores. Além de recursos para a compra de respiradores, os deputados, junto com o governo do estado, também vão destinar emendas para a compra de alimentos. A expectativa é distribuir cerca de 200 mil cestas básicas para trabalhadores autônomos se a situação piorar. Como forma de atender principalmente as pessoas da economia informal, que não terão como trabalhar caso o coronavírus chegue de forma mais forte ao Maranhão, e também como uma forma de movimentar um pouco mais a economia, que já tem uma retração muito grande por conta da chegada da pandemia do novo coronavírus ao Brasil. E 12 unidades de saúde começam a funcionar em horário especial a partir de segunda-feira, quando inicia a vacinação para o H1N1. 290 mil doses de vacinas serão disponibilizadas. O prefeito de São Luís conversou agora há pouco com nossa equipe e explicou quem deve se vacinar a partir da semana que vem. Temos hoje cerca de 68 unidades, equipamentos de saúde que estarão à disposição da população, do público-alvo que vai ser atendido, principalmente nesta primeira etapa. E aí, lembrando quem é o público-alvo desta primeira etapa: são os profissionais de saúde, são os idosos, são as crianças de 6 meses a menos de 6 anos. Então, este público-alvo é o que deve ser vacinado neste primeiro momento. A imprensa é muito importante também neste momento, como sempre, mas muito importante neste momento, porque nós temos condições de poder informar você que está em casa, né, o cidadão que está em casa, que possam, sim, ir às unidades de saúde do município a partir da segunda-feira, sem aglomeração, sem pânico, sem pavor, que possam ir com tranquilidade e, como foi falado, nada de aglomeração, evitando aglomeração, e desta forma nós estaremos aí imunizando muitas pessoas
e combatendo assim o H1N1 que tem causado óbitos em todo o país. Além dessas ações, como cristão, pedir aos cristãos, apelar para a fé dos cristãos, para que clamem a Deus, para que o país e o mundo possa, o mais breve possível, se ver livre desta pandemia. Importante reforçar também que a vacina não protege contra o coronavírus, tá? E o governo do estado publicou agora há pouco uma portaria determinando que todas as pessoas com gripe, mesmo que seja leve, devem ficar em isolamento domiciliar por 14 dias. E vários órgãos, como o Ministério Público e outras entidades, enviaram à Prefeitura de Imperatriz uma série de recomendações de isolamento social. A repórter Isabel Gomes tem as informações. A recomendação conjunta foi expedida nesta sexta-feira pelo Ministério Público por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do Consumidor, Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão e Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus. O direcionamento foi determinado para que em um período de 15 dias fiquem suspensas atividades em cinemas, boates, bares, casas de shows, consultórios odontológicos, ambulatoriais, consultas eletivas e também eventos esportivos. No caso da saúde, podem ser feitos procedimentos em casos de urgência e emergência. Além disso, a recomendação indica também que devem ser suspensas todas as atividades comerciais do município, com exceção aos locais destinados ao abastecimento alimentar, além do afastamento para o isolamento domiciliar do grupo de risco, como pessoas que têm mais de 60 anos, e isso em serviços públicos e privados. Isabel Gomes, de Imperatriz, para o Jornal da Difusora. E daqui a pouco começa a funcionar barreira sanitária no aeroporto de São Luís. E antes de ir para o intervalo, confira mais uma vez dicas para se proteger contra o coronavírus. Lave sempre as mãos com água e sabão. Ao tossir, proteja a boca com a parte interna do cotovelo. Evite multidões. A partir de hoje, quem chega pelo aeroporto de São Luís passa por procedimentos de verificação das condições de saúde. A medida, que só foi possível depois de uma decisão da Justiça Federal, tem como objetivo identificar infectados com o novo coronavírus. As ações tiveram início nesta sexta-feira e seguem por tempo indeterminado. O foco principal são os passageiros que chegam a São Luís. Todos, assim que saem da aeronave, estão tendo a temperatura do corpo aferida. A gente vai acompanhar o perfil epidemiológico, o estágio epidemiológico da doença aqui no nosso território, mas a gente vai seguir garantindo essa barreira sanitária aqui, que é mais uma medida do governo do estado do Maranhão para proteger a sociedade, né, da disseminação ampla do coronavírus aqui no território. Assim que os passageiros desembarcarem aqui no Marechal Hugo da Cunha Machado, serão adotados 3 procedimentos distintos pelas equipes da Vigilância Sanitária. Mas isso vai depender de possíveis sintomas apresentados por eles, se leves, moderados ou graves. Ou eles podem ser direcionados para o isolamento domiciliar, ou direcionados aí ao centro de testagem para fazer o teste, aqueles pacientes que não apresentarem sintomas moderados a graves, e aqueles que estão com um estado mais agudo da doença, a gente já está encaminhando diretamente com uma estrutura de ambulância para a unidade de saúde. A Isabel, que é colombiana, estava no Rio de Janeiro há 3 meses e agora decidiu vir para São Luís. Segundo a comerciante, a situação na capital fluminense por conta do número de casos registrados do novo coronavírus já é assustadora. A gente não está saindo muito à calle, à rua. A gente fica muito preocupada. Na quinta-feira, o governo do Maranhão decretou situação de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus, pelo aumento no número de infecções por H1N1 e pelas chuvas intensas que atingem milhares de famílias em todo o estado. Como medida de conter a Covid-19, o transporte interestadual rodoviário ficará suspenso por 15 dias. A determinação vale a partir deste sábado. Da mesma maneira que vem atuando no aeroporto de São Luís, uma barreira sanitária será instalada nas próximas horas no aeroporto de Imperatriz e em terminais rodoviários de alguns municípios maranhenses.
Estamos com parceria com o município de Timon também, vamos fazer na rodoviária de Timon e vamos lançar uma nota de orientação para todos os municípios, através das vigilâncias sanitárias municipais, para que façam as barreiras sanitárias nas rodoviárias intermunicipais. E 2 shoppings da capital anunciaram que fecham as portas amanhã por tempo indeterminado. Outros 5 shoppings ainda não se pronunciaram. As fronteiras do Maranhão também estão sendo monitoradas. Uma portaria da Agência Estadual de Mobilidade Urbana determina que empresas do transporte rodoviário intermunicipal também adotem medidas para combater as infecções respiratórias. O governo do Maranhão publicou um decreto que determina regras e procedimentos para o transporte interestadual de passageiros para prevenção e combate ao Covid-19. O decreto abrange o transporte terrestre feito por ônibus, vans e alguns casos específicos de caminhões. Qualquer linha interestadual que entrava no Maranhão a partir do Pará, a partir do Tocantins ou a partir do Piauí, a partir de amanhã, sábado, ela será bloqueada. Paralelo ao decreto do governo do estado, foi baixada uma portaria pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana no que diz respeito aos transportes aquaviário e terrestre intermunicipais. No outro ponto, a MOB, dentro da sua competência, publicou a portaria número 250, que trata basicamente de 2 pontos. Primeiro, a higienização pelo álcool, através do álcool 70. Esse comando ele é direcionado a todas as empresas e consórcios que operam linhas intermunicipais, tanto no modal rodoviário, ônibus semiurbano, ônibus intermunicipal, como também no modal aquaviário, nosso serviço de ferryboat entre o município de São Luís e o município de Alcântara. Na rodoviária de São Luís, foi disponibilizado álcool em gel aos usuários, mas tem faltado conscientização e respeito por parte das pessoas. Tem gente que vem aqui com os vidrinhos mesmo, e fica lá no dispenser, batendo até encher o vidro e vai embora. Outros ainda são piores, carrega o dispenser e leva para casa. Ainda pela portaria, as empresas devem orientar os funcionários para a manutenção das janelas dos veículos abertas ao longo das viagens. E caso algum passageiro ou funcionário apresentem sintomas como tosse, espirros ou dificuldade para respirar, devem fazer uso de máscara. O cara já está infectado, né? Aí ele vai se entronizar no meio de um ônibus, no meio de muita gente e vai contaminar quem está perto dele. É importante para a população ter consciência do que está acontecendo e cada um fazer o que tem que ser feito dentro de casa mesmo. Evitar essa circulação. Evitar, sim. Você acha que é importante para não disseminar o vírus? Sim, muito importante mesmo, porque a gente tem que pensar não só na gente, mas no outro. Justamente. Em Caxias, todos os pontos turísticos estão fechados para visitação. A medida pretende evitar aglomerações e impedir a transmissão de doenças respiratórias. Todas as entradas de acesso ao Balneário Veneza, um dos principais pontos turísticos de Caxias, estão assim fechadas. O momento que está hoje, a crise, e agora com esse problema, tomara que seja tudo resolvido e que a Veneza volte a funcionar normalmente, que daqui nós tiremos nosso sustento. As atividades da Feirinha da Gente, realizada todas as manhãs de domingo na Praça Vespasiano Ramos, região central, também foram suspensas. O Memorial da Balaiada e o Mirante da Balaiada foram interditados, incluindo o acesso à passarela. O estádio Duque de Caxias e outras praças esportivas também estão fechados. Um dos objetivos da decisão é evitar a circulação de pessoas de outras cidades com maior incidência da pandemia no município de Caxias, bem como impedir que pessoas possam estar aglomeradas. Decisão acertada, segundo esta dona de casa. É fechar, porque o que está lá, fica lá. E o que está aqui, fica aqui. De acordo com o decreto municipal expedido pela Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, a suspensão de visitação pública nesses pontos foi tomada devido à pandemia do novo coronavírus, em conformidade com o decreto de número 35662, emitido pelo governo do estado. O acesso a esses locais está proibido até o dia 31 de março.
E daqui a pouco, farmacêuticos criam lista de consumidores para a compra de álcool em gel. E antes de mais um intervalo, novamente dicas para que você possa se proteger contra o coronavírus. Use máscaras apenas se apresentar sintomas de doenças respiratórias. Use álcool gel apenas quando não for possível lavar as mãos com água e sabão. Álcool em gel e máscara são produtos que desapareceram do mercado na capital. Agora, quem precisar comprar tem que entrar para uma lista de espera. Adriano foi à farmácia garantir os medicamentos que faltavam para os filhos, que estão gripados, mas já em recuperação. Eu já comprei máscara, né? Tem ainda um pouco já em casa. O álcool gel também, eu acho que só vai dar para mais 15 dias. E aí, eu coloquei meu nome na lista aqui, né, eu falei com o Josué, para quando chegar ele avisar, ele vai avisar os clientes quando chegar, para os clientes poderem vir comprar. A falta de álcool em gel e de máscaras em boa parte das farmácias aqui da capital São Luís tem trazido uma grande preocupação para a população. Problema esse que tem afetado farmácias em todo o país. Bernardo é motorista de aplicativo. No trabalho lida diariamente com o público, a todo momento. Não está trabalhando por conta da falta do álcool em gel. Supermercado, farmácia, que estão diante de bairro, não encontra. Desde ontem, em vários bairros. Eu sou motorista de aplicativo, então tem que andar com ele no carro, passar sempre, usa muito, para cá ver o cliente e a gente mesmo, né? E aí fica difícil. Eu parei de trabalhar, eu estou indo para casa, porque não encontrei e não tem como trabalhar, fica difícil. Em falta nas farmácias, muitos empresários têm aumentado o preço do álcool em gel e das máscaras de forma abusiva. O PROCON tem acompanhado a situação. Donos de farmácias concordam com a fiscalização. Para este farmacêutico e proprietário de farmácia, o momento é de união e solidariedade entre todos. Justamente para ver esse preço exorbitante que ocorreu tanto do álcool quanto da máscara. Então eles vão fazer uma avaliação de 3 meses referente às compras e à venda, como está sendo ofertado para a população. O Conselho Regional de Farmácia vem acompanhando também o comércio de álcool em gel e máscaras. A venda dos produtos aumentou consideravelmente desde a explosão do surto do Covid-19 no mundo e chegando ao Brasil. Mas o trabalho agora é de orientação e tranquilidade entre profissionais da área da saúde e população. A população precisa de informação, né? E o Conselho ele tem trabalhado com isso, já divulgou cartilhas, informativos para os farmacêuticos para orientar a população em relação ao Covid-19. Lembrando que o ideal mesmo é lavar as mãos com água e sabão e máscara só para quem está com algum sintoma. Olha só, uma chuva forte caiu durante toda a tarde de hoje aqui na capital. Vários pontos de alagamento foram registrados, como as avenidas dos Holandeses, Colares Moreira, além da ponte do São Francisco. A previsão era de que 30 milímetros de chuva caíssem na capital, mas o volume ainda não foi contabilizado. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. Só lembrando que amanhã bem cedinho, às 6 horas, você tem, aliás, na segunda-feira, né? Você tem o Bandeira 2 e logo em seguida, às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente fica por aqui, tá bom? Um ótimo fim de semana para você. Fique em casa, tá bom? E até a próxima.